Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente vem aqui na Casa de Glacos para poder conversar, um pouco sobre a doutrina espírita. Até porque eu não imagino esta conversa sem ter a alegria, A gente não tem como imaginar Jesus ao colocar todo o conhecimento cristão que nos trouxe com mau humor, Não tem como, Sempre com um bom humor. E se nos dispomos a estarmos numa noite de terça-feira dentro de uma casa espírita, tem que ser com bom humor, com alegria, em busca do crescimento, do aprendizado e, logicamente, das vibrações que a casa nos oferece. E exatamente por estarmos aqui hoje, que eu coloco uma seguinte reflexão. Por que viemos à casa espírita? Por que estamos procurando o amparo religioso? Talvez, na maior parte de nós, estamos aqui por um processo de dor, por uma dificuldade, por uma necessidade ainda de esclarecimento, por uma incompreensão. Só que nós não podemos deixar de avaliar que a religião não resolve o nosso problema de uma forma externa para interna. Desculpa se eu estou criando a vocês aqui agora alguma insatisfação. Mas quem está aqui procurando, talvez através do passe, que sem sombra de dúvida é um lenitivo, a água fluidificada, a solução em si só para o problema, eu receio que não será possível. Por que estamos aqui? E é importante fazermos essa reflexão para darmos sequência ao estudo da noite de hoje. Aliás, ao estudo da doutrina espírita como um todo. Por que aqui estamos? Precisamos compreender o processo em qual nos encontramos. E me perdoem também, talvez aqueles que estão mais recentes na doutrina espírita, mas alguns conceitos, alguns princípios que a doutrina nos traz, eu vou ter que trazer aqui na nossa fala inicial para que a gente possa nivelar o nosso conhecimento e partir para a avaliação e reflexão do tema proposto para a noite de hoje, que é erguer e ajudar. Nós precisamos entender que estamos em um processo. Esse movimento encarnatório entre o nascimento e a morte e o desencarne é um processo ao qual nos propomos. Porque se a gente não entender este processo, a nossa visão, ela vai ser uma visão restrita, uma visão material. E enxergar os problemas que nós vivemos só pelo espectro ou pela visão material não nos dará as respostas que nós precisamos para nos direcionar à ação. Porque se a gente avaliar só pelo aspecto material, haverá uma injustiça. Vamos achar que Deus é injusto, porque acontecem as coisas comigo e não acontece com o próximo. Vai achar que Deus é injusto porque há em algumas pessoas o processo talvez físico da doença, em outras não. Talvez aquelas pessoas boas que praticam boas ações sofrem doenças e aquelas que ainda estão na prática do mal estão sãs.
E a gente começa, a partir daí, a divagar raciocínios que, pelo aspecto material, pode ser que sempre chegamos, ou pode ser que chegaremos à conclusão de uma injustiça. E precisamos, portanto, já que estamos numa casa espírita, que se propõe ao estudo doutrinário espírita, codificado por Allan Kardec, que nos esclarece que estamos numa jornada. E temos, portanto, um objetivo maior ao nosso movimento terreno, que é o crescimento espiritual. A questão 136 do Livro dos Espíritos nos coloca, quando Kardec perguntou qual é o objetivo da encarnação. E esta pergunta faz muito sentido. Porque Kardec, identificando que nós somos espíritos, e ao avaliar a doutrina do Cristo, a mensagem do Cristo colocou que o verdadeiro plano é o outro, o verdadeiro mundo é o outro. Qual o outro? O mundo espiritual. Por que estamos no mundo físico? A pergunta de Kardec faz sentido. E os espíritos responderam: Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de progredir. E continua a resposta. Então nós temos o objetivo maior: progresso. Aliás, Kardec trabalha na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos a seguinte frase: que com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova era, a era do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Ou seja, não tem como conhecer a doutrina espírita e não progredir. O fato de estarmos conhecendo a doutrina espírita nos faz progredir. Léo, mas eu tenho vindo aqui na casa de Glacos toda terça-feira e não tem mudado muita coisa não, porque provavelmente o conhecimento esteja sendo superficial. Porque quando se propõe a verdadeiramente conhecer a doutrina, há o erguimento, há o crescimento. E esse crescimento é transformativo, nos transforma. Então precisamos, primeiramente, entender como estamos, para direcionar a nossa ação. Porque senão a gente fica nos queixando. Se a gente não parar para entender o que somos, aonde estamos, para onde nós temos que ir, a gente fica se queixando. Não, por que comigo? Por que eu não consigo emprego? Por que eu não consigo as coisas na vida? Não é assim? Senão a gente fica num ciclo de questionamento de ordem material. E ampliando a nossa visão, passamos a compreender melhor as questões. Um outro aspecto, que o outro princípio doutrinário é a reencarnação. Ou seja, nós, como posto pela doutrina espírita, somos espíritos imortais. Tivemos o início e não temos fim. E vivemos, melhor dizendo, passamos por várias existências. Temos várias existências. A vida é uma só. A gente fala assim, a outra vida, A gente tem mania de colocar essa expressão, mas a vida é uma só, que se passa por vários processos encarnatórios. E o livro Céu e Inferno nos coloca que as existências são solidárias entre si. Há uma solidariedade. Quem é do direito sabe o que é solidariedade, Quer dizer que eu posso cobrar, quando a dívida é solidária, quer dizer que eu posso cobrar de qualquer um dos devedores a dívida integral. Ou seja, um responde pelo outro. E é isso que acontece nas existências, elas são solidárias. Porque se eu colocar assim para vocês, olha o raciocínio. Eu sei o que você fez de errado na semana passada. Não conta não. Agora, se eu falar assim para vocês, eu sei o que você fez de errado na existência passada. Aí me conta, o que é? Não é assim? Por que tem essa diferença? Existência passada e semana passada
É a mesma coisa, é a minha vida. Uma vida é uma coisa só. E o mal que eu faço, eu sou responsável. Porque a doutrina espírita nos coloca outro princípio, que é a lei de causa e efeito. Nós, tudo aquilo que nós agimos ou façamos, somos responsáveis. Então vejam, não há punição de Deus, há responsabilidade pelos nossos atos. Então, se as existências são solidárias entre si, o que eu faço na existência, eu preciso responder. Respondo perante a lei de Deus. Então, se eu ajo bem, né, eu tenho, consequentemente, o quê? Cumprido com a minha responsabilidade. E se eu ajo mal? Eu preciso o quê? Reparar as faltas. Então, Deus não é punitivo. Isso nos coloca o seguinte, que as dificuldades ou as vicissitudes que hoje nós passamos são decorrentes de ações nossas pretéritas. Então, calma. Vocês e nós, porque eu me incluo. Nós que estamos sofrendo hoje. Essa dor que aperta o peito, dói, e a gente não sabe o que fazer. Calma. Precisamos ter calma. Precisamos entender que se hoje sofremos, são limitações decorrentes das nossas escolhas. Porque quando a gente escolhe, a gente limita. Não é assim? Ou não? Vamos no self-service. Aí a gente vê aquele mundo de coisa, né? Chega lá na parte de salada, a gente escolhe algumas saladas. Chega na parte de guarnições, a gente escolhe algumas. Na parte de proteína, uma. Limitamos ou não no nosso prato? Limitamos. Porque tinha várias opções, nós fomos nos limitando através das escolhas. E assim mesmo. Então, através das nossas escolhas, a gente vai criando as limitações. E quando as nossas escolhas são ruins, as limitações nos colocam também algumas imposições. Então, nós carregamos as escolhas da atual existência e das existências passadas, já que há uma solidariedade. Aliás, lá no livro Céu e Inferno, quando fala da solidariedade, coloca que este é o caráter moralizador da doutrina espírita. Porque se eu sei que o que aqui faço serei responsável, eu começo a mudar a minha atitude para frente, concorda? Porque imaginemos o seguinte, a nossa existência, imaginemos, tá? Porque não é assim. A nossa existência acaba, essa é a última existência, não tem existência futura. Como é que a gente agiria? Já que não tem nada depois da morte, eu vou fazer o que eu bem entender. Não é assim? Mas como a gente sabe que há algo após a morte, e a doutrina espírita nos esclarece que há existências após a morte, né? A gente renasce e há uma solidariedade, e isso nos dá um caráter moralizador. Espera aí. Aliás, a doutrina espírita, ela é moralizadora, ela é moralizante, não é moralista, porque ela não está aqui para apontar o dedo e falar assim, Leonardo, você está errado. Não, não é isso. Mas ela está aqui para que o Leonardo possa refletir as ações e transformar pensamentos, né, e comportamento em prol do crescimento. Então vamos lá, vamos recapitular aqui o que a gente disse até agora. Somos espíritos, temos por objetivo central o nosso processo encarnatório, que é o crescimento, somos solidários, há várias existências que são solidárias, e somos responsáveis por aquilo que praticamos. Então, as vicissitudes de hoje são decorrentes das escolhas do passado. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos coloca que há duas causas das aflições: causas atuais e causas pretéritas, que na maior parte das vezes
As nossas aflições é decorrente de desvio de caráter na atual existência, causas atuais. E que se não encontrarmos na atual existência nenhuma ação que pudesse ensejar aquela vicissitude, é porque é proveniente de escolhas do passado, de ações do passado. Então, vamos parar e pensar. Essa dor que nós estamos vivendo hoje, a gente poderia ter evitado? Se a resposta for sim, é porque nós erramos na atual existência. E se a resposta for não? Não, essa eu não conseguiria não. Mas verdadeira, tem que fazer uma reflexão verdadeira. Provavelmente é uma dificuldade vinda de existências passadas. E olha que interessante. A questão 614 do Livro dos Espíritos, que abre o livro moral. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O terceiro é o livro moral, das leis morais. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o que é lei natural? Num momento onde havia uma ideia do fisiocracismo, que é as leis da natureza que regiam o universo. Aí Kardec, se são as leis da natureza que regem o universo, eu vou perguntar o que é lei natural. E os espíritos respondem: lei natural é a lei de Deus. Única e verdadeira para a felicidade do homem. A lei indica o que o homem deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a lei é a única e verdadeira para a lei de Deus. Ou seja, quando Kardec entendia que falaria-se de alguma coisa de lei física, os espíritos colocaram: a lei é uma só. Lei natural e lei de Deus é uma só. Assim como nós temos certeza da lei da gravidade, não é? A lei de Deus, nós também temos que ter certeza, porque ela é imutável, ela não se altera. 615, né? A lei de Deus é eterna e imutável. E olha que interessante, a lei de Deus indica o que o homem deve ou não deve fazer. Há uma indicação, né? Há um indicador. E aonde está esse indicador? Facilita a nossa vida, né? Porque se eu tenho alguém falando ali, vai para cá, vai para lá, fica mais fácil, não é? Ou não? Não fica mais fácil? Aí vem a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Porque se tiver num livro, eu vou ali na biblioteca agora, passo, compro, começar a trabalhar a leitura, não é? E os espíritos responderam o quê? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o indicador é o quê? A consciência. O indicador é a consciência. Porque se a gente sair aqui agora, pegar o nosso carro em direção à nossa casa, e de uma forma abrupta, buzinar e proferir xingamentos a um irmão que esteja no outro carro, porque ele nos cortou, a gente está proferindo e emanando, né, vibrações negativas a ele. A gente está agindo no bem ou não? Né? E a consciência indica. Espera aí, não posso ser assim. Se a gente chega em casa, né, e briga com o nosso familiar por uma questão pequena, então observe, a consciência nos coloca indicadores. A consciência nos coloca indicadores. E temos, portanto, indicadores que nos direcionam. Se ouvirmos, nos direcionam.
Eu esqueci agora o poeta, a gente me perdoe, mas há um poeta que diz que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para imputar em si as faltas que imputa a outro. Porque o julgar o outro é muito fácil, né? Mas na hora de se avaliar a si, o comportamento próprio. E é exatamente este é o ponto inicial da nossa palestra. Porque o tema proposto para a noite de hoje é erguer e ajudar. Precisamos nos erguer. Para o nosso erguimento, precisamos entrar num processo de aprimoramento pessoal. E este processo de aprimoramento é decorrente do autoconhecimento, é decorrente da autoanálise, é decorrente da reforma íntima. Então, ainda que estejamos em dor, porque estamos, tá? Todos nós, inclusive aquele que vos fala agora, estamos em dor, dificuldades, deficiências, não é isso? Mas precisamos começar a nos conhecer, começar a nos entender, começar a nos avaliar, para que a gente possa nos erguer. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu tenho melhor capacidade de fazer o que? A minha escolha. E isso faz com que eu me erga. Aí vocês vão falar assim, mas Léo, é difícil demais dar conta, né? Bem mineiramente, né? É difícil demais dar conta se conhecer. Nu. Não é assim? Como é que faz isso? Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec questiona e a espiritualidade coloca uma metodologia de autoconhecimento. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Questão 919. Qual é o meio prático e eficaz de se crescer na vida e evitar o arrebatamento do mal? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Prático e eficaz. O que é prático, gente? Fácil de fazer, né? Porque se der trabalho... E o que é eficaz? Que dá resultado, porque também é fácil, não dá resultado, não adianta. Para se crescer na vida e evitar o arrebatamento do mal, evitar que, ou seja, né, caia em ações ruins. Eu desconfio que se Kardec tivesse nascido em Minas Gerais, ele teria perguntado da seguinte forma: qual o jeito menos custoso de se crescer na vida e evitar o arrebatamento do mal? E aí, qual que é o jeito menos custoso? A espiritualidade respondeu: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Aí Kardec retruca. Essa expressão eu já sei, né? Já vem, é bonita, é profunda, né? O problema está em como fazer. E aí Santo Agostinho, gente, essa resposta eu peço a todos que ao chegar em casa peguem a questão 909A e leiam a resposta. Dever de casa, tá? Santo Agostinho dá uma aula nos dizendo que há 3 procedimentos, 3 formas de se autoconhecer: através da autoanálise, através da dor e através da convivência. E coloca a sugestão da autoanálise: fazei o que eu fazia enquanto dentre vós vivia, quando diariamente, né, ao me deitar, passava em revista os meus atos, me perguntando não só o que havia feito, mas por que havia feito, e continua a resposta, eu não vou saber de cor. Passar diariamente em revista os atos. O que nós fizemos hoje? Como nós fizemos? Por que a gente fez isso?
Por que a gente respondeu? Por que a gente ficou nervoso? Por que a gente estava impaciente? Por que eu não dei atenção? Por que com aquela pessoa eu fui caridoso? A gente tem que se entender, se conhecer. Porque a partir daí eu falei, peraí, estou agindo, está errado. Eu fui caridoso naquela hora porque eu tinha segundo interesse. Então a minha prática do bem não foi verdadeira. Eu estava intencionado. Não, naquela hora eu estava nervoso, é porque me relembrei uma situação do passado e amanhã eu tenho que pedir desculpa para a pessoa. Não é assim? E assim é diariamente, revendo os atos. Porque, gente, o passado, ele é certo, porém imutável. Ele é conhecido, porém imutável. A gente não muda. Mas o futuro, ele é incerto. Entretanto, o futuro é mutável. A gente pode mudar. Então, para o nosso erguimento, é necessário um processo de autoconhecimento. É necessário um processo de uma autoanálise, para que possamos passar a melhor escolher, para que os nossos pensamentos sejam melhores trabalhados. Porque Emmanuel nos coloca no livro Pensamento e Vida, o livro fininho, também vale a pena a leitura. O livro fininho, chamado Pensamento e Vida, que o pensamento cria. O pensamento cria. E a gente precisa passar a avaliar como nós estamos pensando, como nós estamos agindo. E se quisermos realmente nos libertar desta dor que nós estamos vivendo hoje, comecemos a partir de agora o processo de autoconhecimento. O processo de autoanálise. O processo de crescimento pessoal. Para que a partir de agora a gente possa passar a escolher melhor as nossas atitudes, as nossas ações. E assim começar o quê? A transformar o quê? O futuro. Não é? Através das escolhas, modificar o nosso movimento futuro. E o espírito que é imortal não está preocupado com o futuro, amanhã, mês que vem. Né? O futuro como um todo. É realmente termos uma proposta de transformação, de modificação. Compreendermos que não estamos no planeta Terra a passeio. Compreendermos que as questões materiais que nós vivemos são até importantes e necessárias, mas não são essência. Porque a gente passa a maior parte do nosso dia preocupado no quê? Eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, preciso, não é isso? Pagar a conta. Eu vou ser feliz quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem, eu vou ser feliz no emprego. Então, assim, a gente vai materializando. E as questões espirituais? Então, precisamos nos erguer. Porque só vamos conseguir movimentar de uma forma diferente a vida quando nos propomos a transformá-la. E a lição coloca erguer e ajudar. Veja que são
2 verbos. Consecutivos. Porque eu só consigo ajudar se eu me erguer. Eu consigo ajudar alguém deitado? Caído? Para que eu possa ajudar, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso me erguer. Eu preciso estar bem, com o pensamento direcionado, ainda que estejamos vivendo em dificuldades. Porque viver sem dificuldade, né, a não ser vocês que são espíritos evoluídos, mas eu vou viver ainda, porque vivo em provas e expiações, ainda, né, em processo de transformação para o mundo regenerativo, nesse processo de regeneração, né, de cada espírito. Mas, ainda em que pese, apesar da dificuldade, consciente do processo encarnatório que eu estou vivendo, que estamos vivendo, direcionando as nossas ações. Para aí sim a gente conseguir o quê? Ajudar. O Cristo nos colocou que fora da caridade não há salvação. Precisamos ser caridosos. Precisamos aproveitar, utilizar todo este conhecimento. Logicamente, no primeiro momento, para nos erguer. E num segundo momento, para que a gente possa erguer o nosso próximo. Quem já andou de avião, né, é aquela frase que a comissária, né, que é o sistema de som coloca lá, antes da decolagem, né? Em caso de despressurização, cairão máscaras de oxigênio. Colocar primeiro em você, para depois no próximo, né? Auxiliar quem estiver ao seu lado. E é assim mesmo. O processo é primeiro em nós, é primeiro conosco. Para que a gente possa, neste movimento, sabedores da importância da ação no bem, auxiliar o próximo. Mas que esse auxílio seja verdadeiro. Porque é aquele que sabe e pratica, ele vivencia o amor de uma forma diferente. É transformador. É igual a gente fala assim, adianta falar para um filho, né, em casa assim, não faça isso, não minta, aí, papai, telefone, não, fala que eu não estou. Adianta? Adianta passar uma vivência mentirosa? Não, a vivência tem que ser real. E se a gente quer ajudar, mas verdadeiramente ajudar, precisamos ser verdadeiros conosco. Porque o espírita que compreende este movimento, ele direciona a sua ação. E através dessa direção, a dor até continua, mas ela passa a ser compreendida. Ela passa a ser analisada. E aí deixa de ser aquela dor sufocante, que a gente, né, até perde o ar, para ser uma dor que a gente compreende. Entendemos que aquele processo precisamos passar para cumprir com a nossa responsabilidade perante a lei de Deus. Então, às vezes é comum no meio espírita a gente escutar a seguinte frase assim: o espírita gosta de sofrer. Não, não é gostar de sofrer. É sofrer com gosto. É diferente. A gente tem que sofrer com gosto, na certeza de que este sofrimento hoje foi decorrente de ações do passado. E a gente compreende, né? E que a gente sabe que não foi bom, né? Agimos e não foi bom porque trouxe sofrimento, então vamos mudar o nosso comportamento hoje. Nós vamos erguer e vamos ajudar.
E esta lição, erguer e ajudar, tem lá no livro Fonte Viva, a lição número 33, que, o livro Fonte Viva, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos traz essa lição, erguer e ajudar. E aqui, Emmanuel referencia uma passagem evangélica, lá de Atos, no capítulo 9, versículo 41, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Rapidamente aqui alguns trechos eu vou pedir licença para uma leitura. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Só para contextualizar, Pedro chega a essa casa, a irmã Dorcas estava dada como morta, e Pedro, dando a mão, pede para que ela levante, e ela levanta. E no contexto, foi dada a vida a ela novamente. Então, Pedro restaura, muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças vitais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é um dos mais simbólicos. Observamos muito companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O processo de auxílio não pode ser só verbal. Não basta só dizer. O processo de auxílio tem que estar acompanhado da ação. Tem que estar acompanhado do movimento. De que adianta o Leonardo estar aqui perante vocês na noite de hoje, falando sobre crescimento espiritual, se o Leonardo não está com uma proposta de crescimento? É só predicado, é só verbo. De que adianta falarmos aos nossos filhos, falarmos às nossas famílias, falarmos aos nossos esposos e esposas, de que precisamos ser pessoas boas, se no íntimo continuamos praticando os vícios? Não basta a predicação pura e simples. De fato, o sermão, Emmanuel continua, é um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Emmanuel nos coloca que o Cristo não trouxe só o conhecimento, trouxe o conhecimento, e o alimento, e a ação. Nós, o que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia, da luz, já podemos desfrutar de algumas bênçãos de luz. Olha que interessante. Quantos processos encarnatórios nós já tivemos? 20, 30, 40? Talvez, botasse uma média de 40 processos encarnatórios. Quantos deles, ou em quais deles, tivemos a oportunidade, durante o processo encarnatório, de conhecer a doutrina espírita? A doutrina espírita é de 1856, Quantos deles? Essa é a primeira, Esse é o primeiro processo encarnatório.
Pode ser que para alguns aqui o segundo, mas primeiro. Então estamos tendo a bênção da luz divina. Estamos tendo a oportunidade de, durante o processo encarnatório, rememorar, relembrar o conhecimento espírita, né? Que nos permite entender o real sentido da existência terrena. E aí ele coloca, né? Já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. É imprescindível usar nossas mãos na obra do bem. Precisamos conhecer, nos erguer e iniciar de imediato o processo de auxílio, o processo de ajuda. Só é solitário aquele, né, que não é solidário. Tem que tomar cuidado com o jogo de palavras, né? Só é solitário, só tem solidão, aquele que não é solidário, porque quem pratica a solidariedade, este não é solitário, não conhece a solidão, preenche a vida de sentido, compreende a marcha da vida, e a partir do momento que compreende, imprime a marcha correta para o processo transformador. Então observe, o processo de transformação não é externo, né? O passe, como eu disse no início, e a água fluidificada, sem sombra de dúvida, são lenitivos, muito importantes, mas não vão solucionar as nossas dores. As nossas dores vão ser solucionadas pela mudança da nossa ação para com a vida. Aliás, a vida é devolutiva, porque a vida nos devolve aquilo que nós damos a ela. E o que nós estamos dando a ela? Paciência. Estamos dando perdão, amor. Porque se a gente está fazendo tudo isso, receberemos a paciência. Receberemos de volta o perdão das pessoas. Receberemos de volta o amor das pessoas. Estejamos, então, conscientes de que este processo é o que precisamos colocar em nossas mentes e nos esforçar sempre para que nos ergamos e para que possamos auxiliar o nosso próximo. Para a gente concluir, né, eu sempre coloco esse raciocínio. É um exercício filológico. Filologia é o sentido das palavras. Quando a gente coloca uma ideia contrária, quer dizer que a ideia original ela se acaba, né? Se eu coloco, por exemplo, seco e molhado, ou está seco ou está molhado. Quando eu falo está molhado é porque não está seco, quando eu falo está seco é porque não está molhado. Não tem secamente molhado. Qual é o contrário? Qual a ideia que acaba com a felicidade? Às vezes vão falar assim, tristeza? Não. Tristeza acaba com a alegria. Alegria e tristeza se alternam. Ora, você está triste, se você está triste hoje, fica tranquilo. Daqui a pouco vem alguma coisa que vai te deixar alegre. Da mesma forma, se você está alegre, fica tranquilo, daqui a pouco acontece alguma coisa que te deixa triste.
Tristeza e alegria se alternam. Qual que é o contrário de felicidade? O que acaba com a felicidade? Infelicidade? Não. Infelicidade é negação. Prefixo in é negação. Eu nego a felicidade. Qual ideia acaba com a felicidade? Essa aí, não tem. Nada acaba com a felicidade. Assim como a lei de Deus é eterna e imutável, e a lei de Deus, como diz a questão 614 aqui já dita anteriormente, nos coloca que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem, a lei de Deus nos leva à felicidade. Continuando esse exercício, qual é o contrário de vida? Léo, essa é fácil, é morte. Não, morte é nascimento. Nasceu, morreu. O que acaba com a vida? Em vida não tem nem isso, né? Nem prefixo in não tem. Nada. Então, se vida não acaba e felicidade não acaba, a felicidade é a própria tônica da vida. Porque somos felizes, estando tristes ou estando alegres. Basta compreendermos essa marcha. Basta compreendermos esse processo. Né? Que entenderemos que ora tristes e ora alegres estaremos dentro do movimento de crescimento espiritual. E esse é a felicidade. Então, queridos irmãos, é com alegria e felicidade que eu agradeço a oportunidade das reflexões da noite de hoje e de forma mineira também, né? Que Deus lhes pague pelo carinho. Uma boa noite.